Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Mente Aberta Audiobooks. A nossa leitura inclusiva de hoje será o capítulo 5 do livro Mentes Ansiosas, Medo e Ansiedade Além dos Limites, da Ana Beatriz Barbosa Silva. Mas antes de começarmos, peço que se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber nossas notificações. Vamos a isso! Capítulo 5. Transtorno de estresse pós-traumático, TEPT. Um calo em nossa memória. No trajeto de nossa jornada, todos nós vivenciamos, de uma forma ou de outra, experiências difíceis ou traumáticas. No entanto, por mais doloroso que tenha sido o momento vivenciado, nem sempre esse trauma é capaz de desencadear uma doença, mesmo que a sua recordação seja inevitável. De forma diversa, os pacientes que sofrem de transtorno de estresse pós-traumático, TEPT, são capazes não somente de recordar as imagens do ocorrido, como também reviver e remoer de forma intensa, persistente e sofrível toda a dor que os abateu. É o flashback do tormento. Os portadores do TEPT são pessoas que passaram por eventos de natureza excepcionalmente ameaçadora ou catastrófica. Testemunharam a morte de perto, correram risco de vida, vivenciaram momentos de violência ou fatos violentos, como assaltos, sequestros, acidentes de carro, desastres naturais, guerras, torturas psicológicas e ou físicas, abusos sexuais, etc., corroborados por sentimentos de impotência, medo e horror. São fatos que os marcaram profundamente e que desencadearam uma série de sintomas físicos e psíquicos, sinalizando que o trauma não foi superado. A ferida ainda está aberta e sangrando. Para melhor entender como isso ocorre, imagine a nossa memória como se fosse uma estrutura lisa e plana. Em suas camadas mais profundas estão armazenados todos os fatos que aprendemos, vivenciamos, vimos, ouvimos e sentimos. Enfim, sensações e acontecimentos que estão ali registrados e que podemos buscar quando necessitamos ou somos induzidos a encontrá-los. Já na superfície dessa estrutura lisa e plana, encontra-se tudo aquilo que usamos no dia a dia e que se processa de maneira automática e espontânea. Quando dirigimos um carro, por exemplo, não precisamos nos lembrar de como se passa a marcha, como se pisa no freio ou no acelerador. Quem já está acostumado com o ato de dirigir sabe que tudo se processa automaticamente. Andamos, comemos, bebemos, lidamos com os utensílios domésticos e tantas outras coisas cotidianas através do mesmo processo, de forma automática. Com esse mesmo mecanismo, associamos nossos sentidos, paladar, olfato, tato, audição e visão às diversas possibilidades de reação que podemos ter em nossas vidas, de acordo com a ocasião. Ninguém precisa sair catando lembranças na memória, feito um louco e desvairado, para entender que o jantar está pronto quando sente o cheiro gostoso da comidinha no fogão. Tampouco é necessário algum tipo de raciocínio consciente para retirarmos rapidamente a mão quando a encostamos em uma panela quente. Contudo, quando somos vítimas de um trauma severo, forma-se uma espécie de calo naquela superfície lisa que incomoda e nos faz lembrar o tempo todo que ele existe. Quem consegue se esquecer de um calo no dedão do pé que dói a todo instante, ainda com o sapato apertado? É praticamente impossível não se lembrar do calo, como também do próprio pé. Essa analogia serve para compreendermos o que acontece no transtorno do estresse pós-traumático. É natural que as pessoas que vivenciaram situações traumáticas necessitem de um tempo de adaptação para que as experiências paralisantes e dolorosas possam ser processadas, diluídas e cicatrizadas, o que em média dura menos de um mês. Mas, para quem sofre do transtorno em si, aquela saliência na superfície da memória plana, que usamos de forma automática, frequentemente traz à tona
todas as lembranças do ocorrido. O agente estressor, evento traumático, perpetua-se de forma intensa, provocando sequelas psíquicas em suas vítimas e mostrando sinais evidentes de que ele continua vivo na memória e com o dedo no gatilho. Estar cara a cara com o perigo e sob o risco de exposição a eventos traumáticos faz parte da nossa condição humana desde o início da evolução da nossa espécie. Quem poderá afirmar que os nossos parentes mais longínquos, homens pré-históricos, também não foram vítimas do TEPT? Afinal, eles necessitavam da caça para a sobrevivência e se deparavam com os mais terríveis predadores e seus inesperados ataques. Porém, não é preciso ir muito longe para entender o que o trauma pode representar na vida de alguém, uma vez que nas últimas décadas tivemos um aumento considerável na prevalência do transtorno de estresse pós-traumático na população como um todo. A mídia está aí o tempo todo anunciando as guerras, os conflitos, os massacres, os sequestros, os franco-atiradores, quase de forma trivial e corriqueira. No entanto, a banalização da violência não impede que muitos de nós reflitamos sobre o real sofrimento de cada sobrevivente ou parente e sobre os prejuízos morais que dizem respeito à existência humana. Como será que esses trágicos destinos marcarão e conduzirão a vida de cada um deles dali para frente? Sonhos que escorrem pelas mãos, adaptação às novas mudanças. São os perversos reflexos da força bruta dos tempos modernos que não distinguem credo, raça, sexo e idade, mas que, infelizmente, estão cada vez mais em alta. Como nos disse muito bem Vinícius de Moraes ao se referir às consequências da bomba atômica sobre o Japão, pensem nas crianças mudas telepáticas, pensem nas meninas cegas inexatas, pensem nas mulheres rotas alteradas. É de se esperar que, quanto maior a gravidade do evento, maior a chance de a vítima desenvolver o TEPT. Felizmente, a maior parte das vítimas de uma experiência traumática não desenvolve o transtorno. A predisposição para que o transtorno se instale varia de indivíduo para indivíduo e está muito relacionada à sensibilidade emocional de cada um, bem como ao tipo de atividade que exerceu ou aos grupos de risco em que esteja inserido, determinadas profissões, militares, policiais, etc. Uma pessoa emocionalmente mais sensível, depressiva ou com problemas de ansiedade prévios, por exemplo, pode desenvolver o TEPT, mesmo que o estímulo traumático tenha sido pouco severo. Em contrapartida, determinadas pessoas que vivenciam experiências traumáticas de grande monta superam-nas de forma relativamente rápida e seguem o curso normal de suas vidas, sem prejuízos significativos. São as predisposições pessoais e a capacidade individual de lidar com situações adversas que determinam quem cairá ou não nas redes implacáveis do transtorno. Embora o TEPT só tenha sido reconhecido oficialmente como doença pela Associação de Psiquiatria Americana em 1980, diversos cientistas já percebiam seus sintomas ainda no século XIX, tanto que, desde então, recebeu diversas denominações. Os sintomas característicos do TEPT foram exaustivamente estudados em ex-combatentes das grandes guerras, sobreviventes dos campos de concentração nazistas, Guerra do Vietnã, entre tantos outros conflitos. Em função disso, por muito tempo foi batizado de neurose traumática ou de guerra. O reconhecimento como enfermidade distinta pelas entidades internacionais foi determinante para compreendermos que a perturbação psíquica decorrente de uma experiência difícil não é, em absoluto, uma simples fraqueza do indivíduo. Existe, de fato, um agente externo que é deflagrador do TEPT e, portanto, a ajuda especializada envolvendo medicações,
psicoterapia e intervenções sociais é fundamental. O depoimento de Cristina, 35 anos, executiva, vítima de um sequestro relâmpago há anos, retrata bem as consequências de um trauma na vida de uma pessoa. O que deveria levar somente alguns minutos, demorou aproximadamente 16 horas de extremo sofrimento. Voltando de uma reunião de negócios, por volta das 19 horas, fui abordada em uma autoestrada por um carro com 3 homens armados até os dentes, obrigando-me a parar no acostamento. Quanta ousadia! No meio de uma estrada movimentada! É simplesmente inacreditável. É pura ficção de cinema. Rapidamente, 2 deles invadiram meu carro e eu já estava no banco de trás, abaixada e com uma arma na cabeça. Saíram em alta velocidade e senti que estávamos fora da estrada. Era o mato, o breu e meu carro era o próprio cativeiro. Levaram minha bolsa, todos os meus pertences e limparam minha conta bancária. Foi a noite mais longa da minha vida. Falavam alto, ameaçavam me matar, discutiam sobre o que fazer com o dinheiro, esperavam os chefões chegarem, ouviam músicas alto e repetidas, incendiaram meu carro. Por volta das 11 horas fui libertada e não sei como tive essa sorte. Corri o mais que pude e sem nada no bolso ou nas mãos, estava indo sem destino. Recebi no caminho a ajuda de um senhor que percebeu meu sofrimento. No dia seguinte, estava estampado nos jornais o ocorrido. Enquanto eu era refém, minha família, amigos e colegas de trabalho se movimentaram o tempo todo. Sabiam que algo estranho havia acontecido. Minha vida de lá para cá virou um inferno. Felizmente, meu desempenho profissional não caiu. Mas as cenas não me saem da cabeça. Tenho pesadelos constantes, vivo sobressaltada, parei de dirigir, não consigo mais ouvir música e nunca mais voltei àquela estrada. Meus prazeres sumiram e não me divirto mais. Não sorrio mais. Tudo perdeu a graça e afastei-me dos meus amigos. Só procurei ajuda depois de muita insistência do meu marido. Meu casamento está desmoronando. Histórias parecidas com o relato acima, em maior ou menor grau, infelizmente, são cada vez mais comuns. Podemos dizer que, atualmente, o TEPT é diagnosticado com relativa frequência nos consultórios de psiquiatria do mundo todo e está tomando força expressiva, a exemplo do que ocorreu com a depressão e o pânico. O reconhecimento do problema. De acordo com o DSM-VTR, o primeiro aspecto a ser definido é se de fato existe um agente causal de natureza traumatizante. Como visto anteriormente, esse agente estressor deve ser suficientemente forte na vida da pessoa, assim como ameaçador à sua vida e à sua integridade ou à vida de outras pessoas. Enfim, para se diagnosticar o TEPT, primeiramente, deve-se ter a certeza de que algum fato ou evento expressivo tenha ocorrido e que esteja fora dos padrões rotineiros da vida desses indivíduos. A resposta ao evento traumático deve envolver medo intenso, impotência ou horror, e a perturbação deve causar sofrimento clinicamente significativo, afetando o funcionamento social, ocupacional, acadêmico ou de outras áreas significativas da vida do indivíduo. É importante esclarecer que nem sempre os sintomas aparecem imediatamente após o evento traumático, podendo levar meses até o seu surgimento. Também é sempre bom se ter em mente que ocasiões de extrema relevância para alguns podem não afetar os outros da mesma maneira e intensidade. Portanto, um dos fatores que caracterizam o TEPT é o fato de os indivíduos permanecerem com o trauma após o tempo normal que a maioria de nós necessita para retornar ao curso natural da vida. Por isso, é fundamental ressaltar que os sintomas característicos do TEPT devem permanecer por um período superior a um mês.
Um período inferior a esse é denominado transtorno de estresse agudo. Outro fator importante para se fechar o diagnóstico de TEPT é o fato de a pessoa apresentar recordações vivas, intrusivas, involuntárias e abruptas do acontecimento traumático. O indivíduo revive persistentemente a situação na forma de recordações aflitivas e repetitivas. Nesses casos, incluem-se imagens, pensamentos, percepções, pesadelos ou flashbacks, como cenas de um filme inerentes ao evento. A pessoa também pode sentir um sofrimento psicológico intenso quando exposta a fatos que lembram o trauma original, com fortes respostas fisiológicas que se assemelham ao ataque de pânico, taquicardia, sudorese intensa, ondas de frio ou de calor, sensação de desmaio, falta de ar, etc. A revivescência das suas dolorosas recordações, com extrema realidade, pode estar à espreita nos pequenos detalhes. Certa vez, ouvi de um paciente, vítima de um assalto, que todas as vezes que passava por perto de uma oficina mecânica ou sentia o cheiro de graxa, retomava todas as lembranças do assalto, revivendo com riqueza tudo o que lhe acontecera naquele dia. Durante a investigação, encontramos uma explicação, uma vez que um dos assaltantes usava um macacão sujo de graxa. A partir desse estímulo inicial, todas as lembranças vinham à tona, atormentando sua vida. O cano frio da arma encostado em seu rosto e o renascimento de sua triste experiência. Dessa forma, muitos evitam repetidamente tudo o que lhes lembra ou está relacionado ao evento traumático. Pessoas, assuntos, lugares e atividades, pois pensar sobre o evento pode ser uma verdadeira tortura ou algo intolerável. Essa esquiva em não se lembrar dos acontecimentos pode deixar alguns portadores de TEPT incapacitados de recordar determinados aspectos importantes do evento traumático, como se tivessem simplesmente apagado de suas memórias, amnésia. Em muitos pacientes, também pode ocorrer sentimentos de anestesia em relação às emoções, afetos, como se fosse um embotamento emocional que não apresentavam antes do ocorrido. São os sentimentos de anulação de seus prazeres, que se encontram sufocados pelas lembranças mais fortes e mais marcantes. Esses sintomas são conhecidos como anestesia emocional ou torpor psíquico e, frequentemente, determinam o afastamento de pessoas importantes de seu convívio. Alguns pacientes apresentam sensações de futuro abreviado, como se fossem morrer dentro de pouco tempo, no qual as perspectivas de tempos melhores e de planos prazerosos se encontram extremamente comprometidas e deturpadas pelo trauma. Outros sintomas muito frequentes estão relacionados à irritabilidade, explosão de raiva, insônia, dificuldade de concentração, hipervigilância, estado de alerta permanente e ou respostas exageradas a estímulos normais e corriqueiros, sobressaltos, sustos. Muitos podem até mesmo desenvolver fortes sentimentos de culpa por terem sobrevivido ao evento traumático, autodepreciação e depressão, fato que não deixa de ser complicador do problema. Em casos raros, a pessoa experimenta quadros dissociativos, perda da realidade, de tempo variável, que podem ser confundidos com alucinações, frequentemente encontradas em esquizofrenias e psicoses. Além da depressão, outros transtornos psiquiátricos podem se associar ao TEPT, dentre os quais destaco transtorno de pânico, agorafobia, transtorno obsessivo-compulsivo, TOC, fobia social, fobia específica, abuso de substância, dependência química, entre outros. Outro exemplo de sequelas psicológicas envolvendo uma situação traumática é possível ser verificado no relato de Marina, 21 anos, universitária, que nos foi encaminhada por seus pais por não entenderem,
o comportamento da filha. No final do ano passado, fui estuprada à noite numa rua quase deserta. De lá para cá, as coisas nunca mais foram as mesmas. Ando triste, choro à toa, irrito-me com facilidade e não tenho a menor paciência com os homens. Tenho a impressão de que vão me atacar a qualquer momento. Nunca contei nada para ninguém, pois morro de vergonha de tudo e não quero magoar meus pais. Lembro-me perfeitamente bem da cor do carro, do cheiro e de seu estofamento estampado. As cenas não saem da minha cabeça. Não consigo entrar mais num carro parecido com aquele, nem passar perto daquela rua. Tenho pesadelos com cenas de violência e estupro, às vezes envolvendo muitas pessoas ao mesmo tempo. Acordo quase todas as noites e por isso tenho faltado às aulas. Passei a beber, coisa que achei que nunca iria fazer, pois me alivia um pouco a dor das cenas de horror que passei. Preciso esquecer, mas não consigo. Depois do primeiro mês, o transtorno de estresse pós-traumático é considerado agudo se a duração dos sintomas for inferior a 3 meses e crônico se for superior a esse período. Quanto às manifestações dos sintomas, o DSM-VTR especifica com início tardio se pelo menos 6 meses decorreram entre o evento traumático e o início dos sintomas. Quanto às crianças, deve-se ter uma atenção especial. Devemos estar de olhos bem abertos quanto a seu comportamento diante das situações traumáticas e suas reações subsequentes, pois muitas vezes são demonstradas de maneira diferente dos adultos. Além do mais, nem sempre os pais e ou os cuidadores têm consciência de que elas foram vítimas de situações dolorosas ou que conseguiram superar o momento difícil. As respostas poderão vir camufladas nas mais diversas formas possíveis, sinalizando que estão sofrendo e necessitam de ajuda especializada. Dentre elas estão comportamento agitado ou desorganizado, jogos repetitivos com expressão de temas ou aspectos do trauma, brincar de carrinho com colisões frequentes, caso tenham sofrido ou testemunhado acidentes de carro, por exemplo, ocorrência de sonhos amedrontadores sem um conteúdo identificável, reencenação específica do trauma, que pode ser demonstrada também por desenhos, comportamento inibido, violência e medo. Não há dúvida de que a violência e as ondas de crimes instalados cruelmente nos centros urbanos têm afetado de forma drástica a rotina de todos nós. Muitos mudam de cidade, bairro, residência, contratam seguranças ou transformam suas casas em verdadeiras fortalezas. As pessoas estão mais assustadas, sim, e monitoram-se pelos celulares o tempo todo. O medo da violência hoje é um problema tão grave quanto a violência em si. A questão ganhou tamanha dimensão a ponto de se tornar uma área autônoma de pesquisas, originando centenas de estudos. O clima de insegurança gera uma situação de estresse prolongado e ansiedade nas pessoas mais suscetíveis, que acabam adoecendo não somente de transtornos ansiosos, como também de depressão. A procura por consultórios psiquiátricos e psicológicos tem aumentado nos últimos anos, e neste contexto estão pessoas de todas as idades, inclusive crianças bem jovens. Cabe ressaltar que muitas pessoas podem sofrer as consequências da violência ou de um evento traumático, mesmo que não tenham sido vítimas diretas. Quem é espectador também passa por momentos de estresse agudo que faz uma descarga violenta de adrenalina no organismo num curto espaço de tempo. Isso porque o cérebro não distingue os fatos reais dos virtuais, imaginários. Só a expectativa de vivenciar algo trágico já é capaz de liberar substâncias que deixam o corpo em alerta. O estresse agudo, com o passar do tempo, pode se cronificar em pessoas predispostas a transtornos ansiosos. Mesmo as pessoas que assistem a cenas trágicas pela TV também podem padecer do mesmo mal. Elas sofrem só de imaginar. E se fosse comigo?
Como exemplo, cito o atentado às Torres Gêmeas nos Estados Unidos em 11 de setembro de 2001. Quantas vezes aquelas imagens se repetiram nos noticiários? E quantas pessoas não se imaginaram na mesma situação e, a partir disso, passaram a ter medo intenso de serem vítimas do terrorismo, de altura, de avião ou até mesmo de sair de casa? Aqui no Brasil, os incêndios a ônibus nas cidades de São Paulo e do Rio de Janeiro, em maio e dezembro de 2006, bem como o massacre na escola de Realengo, Rio de Janeiro, em 2011, culminaram em mortes e tiveram consequências imediatas na população em geral. Aumentou o adoecimento e agravou os quadros de quem já apresentava algum problema. Mas o que isso tem a ver com TEPT? Tudo. Violência e atentados deixam marcas profundas e de difícil cicatrização. Levam a sobressaltos, tensão, isolamento, irritabilidade, insônia, pesadelos, anestesiamento emocional, revivescência constante do evento traumático. Quem sofre mais e a busca do conforto? Os estudos sobre o TEPT ainda estão em fase embrionária. Pouco se sabe sobre o transtorno e a predisposição de cada indivíduo. No entanto, algumas pesquisas já apontam que, dentre as pessoas que sofreram um trauma severo, 10% a 50% podem desenvolver o TEPT, sendo as mulheres mais vulneráveis que os homens, bem como as crianças e os idosos. Nos Estados Unidos, as pesquisas apontam que de 8% a 12% da população já desenvolveu ou vai desenvolver os sintomas, configurando-se uma patologia. No Brasil, ainda não há dados específicos sobre o transtorno. É essencial que o indivíduo procure ajuda logo após o trauma, ainda na fase aguda, pois as chances de melhorar e superação das recordações aflitivas são maiores. O tratamento precoce também diminui as chances de o indivíduo desenvolver transtornos secundários ao TEPT, depressão, pânico, abuso de drogas, etc., que podem trazer sequelas para o resto de suas vidas, com prejuízos evidentes nos setores sociais, profissionais e ou acadêmicos. O tratamento medicamentoso é feito com o uso de substâncias que ajudam a regularizar os níveis de serotonina, ISRS, ou antidepressivos tricíclicos e alguns ansiolíticos, na melhora do quadro ansioso e ou depressivo. Com relação à psicoterapia, algumas teorias e estudos sobre o TEPT demonstram resultados satisfatórios, especialmente a terapia cognitivo-comportamental, TCC. Técnicas de exposição prolongada à situação traumática ou imaginação, relembrar com detalhes a situação, vêm sendo utilizadas com eficácia. Também é necessário treinar o paciente para que se habitue às situações de estresse, incluindo técnicas de relaxamento e de reestruturação de padrões cognitivos, maneiras de pensar e interpretar os fatos. Pela TCC, é possível diminuir o quadro ansioso, trabalhar os sentimentos de culpa e de raiva que se associam ao transtorno, entre outros desconfortos, para abrirmos acesso às lembranças positivas que ocuparão o lugar daquelas situações desagradáveis. Em relação às crianças e aos adolescentes, é fundamental que o terapeuta fale sobre o evento traumático e oriente o paciente a não se esquivar do tema ou dos pensamentos inerentes à situação vivenciada. Recursos como brinquedos ou desenhos podem facilitar a comunicação, além de serem importantes para a identificação dos fatos mais marcantes. O apoio familiar e de amigos também é fundamental para que o paciente não se sinta desamparado e à mercê de seus transtornos e angústias. É importante que o médico e o terapeuta nunca percam de vista que o indivíduo adoecido não é simplesmente uma máquina a ser consertada e que não existe um modelo fixo do que significa uma vida saudável. Cada um de nós é um somatório de corpo físico, mente, emoções, essência original e experiências singulares.
A exposição às situações estressantes e severas podem vir da imposição da própria vida e da história de cada um. Dessa forma, na avaliação do paciente, não se podem ignorar tais fatores, mas sim tratá-los como um todo e com o acolhimento que este ser único merece. Assim, como diz o ditado, que gato escaldado tem medo de água fria, as pessoas que foram vítimas de traumas podem passar toda uma existência em sofrimento e desorientação. É necessário nutri-las com instrumentos suficientes para que entendam o processo que vivenciaram. Palavras de encorajamento e a orientação de que a saúde verdadeira está na aceitação da vida como ela realmente se apresenta, com todas as imperfeições e contradições, são fundamentais para o despertar de um potencial maior. Os desafios com os quais nos deparamos pela estrada fora estimulam virtudes interiores a fazer mudanças para um novo recomeço. É fundamental perceber que nossas vivências anteriores foram necessárias para chegarmos até aqui no momento presente, mas o passado é uma roupa que não nos serve mais. Devia ter complicado menos, trabalhado menos, ter visto o sol se pôr. Devia ter me importado menos com problemas pequenos. Sérgio Brito, Epitáfio.